pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu estou aqui para mostrar o resultado da blusa que nós fizemos no vídeo anterior. E olha só que elegância que ficou! E hoje a gente vai aprender a como fazer a calça, que a gente pode usar como conjunto dessa peça incrível ou não, pode usar com outras combinações de looks. Então vamos aprender? Vou mostrar para vocês como fazer o corte dessa calça. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são os moldes dessa peça. Essa aqui é a parte de trás, o traseiro, né? E são duas vezes que nós vamos cortar. O dianteiro, eu marquei frente, mas o termo usado é dianteiro geralmente, tá? Para peças inferiores do corpo. Temos aqui o bolso, a gente vai cortar duas vezes no tecido. E essa outra parte do bolso, que é a que tem a abertura, onde a gente vai unir depois essas duas partes. E aqui nós temos o cos da peça. Então são essas aqui as partes e nós vamos aprender agora como posicionar corretamente no tecido para montar a calça. Então eu tenho aqui 1,20 m de moletom para a gente posicionar ali os moldes e cortar essa peça, que é um tamanho M, pessoal. E tenho aqui também esse peluciado, que é para a parte do cos da nossa calça. Aqui eu tenho 20 centímetros de tecido. Eu já retirei essa parte para a blusa, né? Então me restaram aqui pro cos ainda, tá? Pro tamanho M. Aqui nós vamos posicionar o moletom. Ele tem bastante largura, esse tecido, né? Como vocês viram quando eu cortei a blusa. E a abertura dele, que é a auréola, eu vou deixar elas aqui alinhadas, tá? Para começar a posicionar as partes dos moldes no tecido. Um detalhe bem importante, pessoal. Esse tecido, vocês estão vendo que eu tô virando um pra cá, a parte do cos, e o outro pra cá. Nesse tecido não tem problema, porque ele é um tecido que não tem brilho, não tem direção de pelinho, de sentido de pelinho, que nem esse aqui do meu punho. Então eu posso pôr. Caso tivesse, a gente manteria os dois pro mesmo sentido, tá? Então aqui vai ficar um para baixo e um para cima. Uma coisa que é importante a gente cuidar também é a parte da barra. Então aqui a gente vai fazer o esquadramento para não correr o risco de deixar essa parte aqui torta da barra da peça. Aqui eu tenho a auréola do tecido, eu vou alinhar aqui o esquadro, né, na auréola. E aqui a minha barra precisa ficar bem retinha, para que ela não fique torcida a perna. Sabe quando tem aquelas calças que a perna tem essa torção? Esse pode ser um dos motivos que causam isso. Alinhei aqui. Do outro lado, eu vou alinhar aqui, ó, na dobra do meu tecido, verificando se essa barra está retinha, tá? E aqui é natural ficar com essa diferença em cima, porque é a parte do gancho. O importante é a gente alinhar a barras. Agora eu vou posicionar os outros dois moldes, que são dos bolsos. Dois de cada, né? E o cos não precisa, porque o cos é do tecido peluciado, que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos riscar ao redor e recortar. Prontinho, agora eu vou retirar os moldes e vou recortar. Como eu usei o giz de escola, a margem do risco fica grande, né? Porque ele é mais grosso, então vocês podem cortar por dentro ou bem em cima do risco, tá?
Pessoal, eu vou usar aqui um elástico dentro do cós da minha calça. Como que eu fiz esse cálculo? Eu medi aqui aonde que eu vou usar, aonde que eu uso a calça. Pra mim deu 81. Então eu tirei 20% dessa medida, tá? Que ficou aqui pra mim 65, mas eu acrescentei mais 2 centímetros para fazer o transpasse do elástico na costura, tá? Então, é esse cálculo que vocês vão fazer aí para dar certinho. E detalhe, o elástico, ele precisa ser de 2 centímetros de largura, ok? E também vou deixar uma tabelinha para ajudar vocês aí com essas medidas. Vamos agora costurar a peça. Pessoal, o primeiro passo é a gente, na reta, transpassar aqui o nosso elástico e fazer uma costura com arremate, né? Para ficar bem travadinho, bem costuradinho esse elástico, certo? Ó, já deixamos o elástico pronto e vamos lá para o overlock montar o cós do elástico. Então, nós já vamos começar aqui com o cós da calça, que é esse peluciado. Ó, lembrando que quando é peluciado, tem aquele detalhe de correr o tecido. Então, aqui eu já coloco os dois correndo para o mesmo lado. Vou fechar aqui as duas laterais do cós. Agora, eu já vou abrir aqui o meu cós, ó. E também na hora que eu prender na peça, eu tenho que cuidar aqui a direção do pelinho, tá? A gente vai lembrar desse detalhe, tá? Então, eu vou reservar o cós e o elástico pra depois de juntar as partes da calça pra gente já prender ali, certo? Pra calça, nós vamos iniciar pela parte da frente. Então, posicionamos o tecido direito com direito. E eu vou fechar aqui do gancho para cima. Cuidar, pessoal, para não confundir aqui com o recorte do bolso, né? O recorte do bolso sempre é menor que o gancho, tá? Então, nós vamos pro gancho, que é essa parte maior. Fechamos o gancho frente e agora abrimos a nossa peça. E aqui nós vamos pregar o bolso. O bolso, ele tinha duas partes dessa daqui grande, fechada, e duas partes dessa daqui com o recorte. Nós vamos usar essa. Colocar o direito do moletom sobre o direito da calça. E vamos encaixar aqui essa curvinha, certo? É só essa curvinha até aqui. Esse pedacinho aqui não precisa. Olha só. Fica dessa forma, tá? Então, aqui nós abrimos o bolso, depois ele vai ficar assim na peça, tá? Por enquanto, é só isso. Agora, a gente vai fazer o outro ladinho do bolso. Aqui a posição, ele pode vir de baixo para cima. Vocês viram que quando eu prendi esse, veio de cima para baixo? Então, agora, para facilitar aqui a quantidade de tecido que eu tenho, esse aqui eu posso começar de baixo para cima. Antes de nós prendermos essa segunda parte do bolso, a gente precisa ir na reta e rebater aqui essa costura, para ela ficar com um acabamento de pesponto na abertura do bolso. Agora, nós vamos fazer o pesponto do bolso aqui na reta. Aproximadamente um pouco mais que um pezinho de máquina. O outro lado também, ó, eu posso ajeitar e vir de baixo para cima. Olha só como vai ficar. Agora, nós voltamos para overlock e damos continuidade aqui na montagem do bolso. Agora, nós vamos pegar a segunda parte do bolso, que é a parte inteirinha, e nós vamos casar os ladinhos arredondados com essa primeira parte do bolso. Direito com direito o tecido, certo? E o que é importante quando a gente faz essa operação? Quando a gente costura o bolso nessa parte, a gente tem que cuidar essa parte da lateral. O tecido, ele não pode ficar assim. Então, é muito bom começar sempre de baixo para cima e nunca de cima para baixo, tá? Então, a gente ajeita aqui e já vem trazendo a costurinha para cima.
iniciou a costura ali, você já vem aqui e ajeita a parte superior do bolsinho também, para não correr o risco de o tecido empurrar. O outro lado, a mesma coisa, só que assim, a gente vai fazer como? A gente joga o bolsinho para baixo, para começar dali. Ajeita aqui, na pontinha de cima, e segue a curvinha. Vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos voltar lá na reta para prender com uma costurinha as bordinhas aqui do bolso. Quando vocês vierem para a reta, vocês vão ajeitar bem aqui o tecido da calça, para que não fique sobras do bolso, né, por baixo de tecido, e vão prender aqui, ó. Bem na beiradinha. Nem precisa fazer o retrocesso, porque é só para prender. E aqui que eu disse que é importante cuidar os cantinhos, ó. Aqui deu uma diferencinha pequena, não tem muito problema, mas o ideal é que não fique diferença. Porque daí não corre o risco de ficar escapado. Agora, vamos pro outro ladinho. A gente vai colocar aqui o direito para dentro e vai iniciar a costura do gancho para cima. Debaixo do gancho aqui, né, para cima. Agora, eu tenho aqui a costa e a frente, e eu preciso juntar essas duas partes. Para isso, eu vou posicionar os dois tecidos, as duas partes, né, direito com direito. Olha só, vai ficar assim, ó, frente com costa, certo? O direito para dentro. Mas eu preciso ter um cuidado muito grande quando eu vou fazer as pernas de uma calça. Eu preciso começar da barra para cima, tá? Então, se houver necessidade de pôr alfinete aqui, vocês fazem todo alfinete até em cima, porque vocês não podem deixar diferença quando chegar em cima. Então, assim, para isso não acontecer, eu já inicio a costura ali e eu já venho aqui em cima e já seguro o meu cos, para não dar diferença de frente e costa, ó. Olha só como eu preciso esticar assim o meu braço e fazer quase que um alongamento, para levar esse tecido e ele não trabalhar, não sobrar, porque não pode, senão deixa a perna torta, a calça com torção e fica feio. Olha aí, deu certinho. Agora, nós vamos pro outro lado, certo? Pegamos da barra para cima, já iniciamos ali a pontinha e viemos aqui na cintura para o outro lado. O alfinete, ele ajuda, mas ele não é garantia de que vai ficar certinho, tá? Precisa ter uma forcinha da mão ali pra garantir que o tecido não vai andar. Agora, nós vamos para entrepernas. O entrepernas, a gente também começa de baixo para cima, certo? Então, a gente vai vir de baixo até o meio. E aqui nós vamos passar uns 2, 3 centímetros e vamos sair fora. E depois nós começamos da outra barra para cima, tá? Iniciamos ali, já seguramos aqui. Para não correr o risco de trabalhar o tecido e sair do centro. Sempre olhando aqui, pessoal, para tirar o tecido de baixo também, né? Como é uma quantidade maior, para não pegar e cortar.
Passei ali um pouquinho do gancho e agora eu venho aqui da outra barra. De baixo para cima, ó. E a costa vai ficar por cima agora. A parte traseira da peça. Aqui, quando chega no gancho, vocês vão vir com a costurinha e transpassar novamente esses 3 centímetros por cima dessa primeira costura. Não cortando, só passando por cima mesmo, como se fosse um reforço. Ok. Já estamos com a calça quase pronta. Agora, a gente vai para a etapa do cos e depois da barra. Agora, pessoal, já finalizei a minha peça, né? Vou colocar o acabamento, que é o cos. Certo? Então, aqui o meu cos, ele é peluciado, ó, eu tenho que cuidar como que isso aqui vai ficar na minha peça, certo? Então, eu não posso esquecer de olhar o lado. A posição para costurar é com o avesso da peça para fora, tá? Então, por isso que está assim. Porém, eu vou virar assim para mim não confundir o pelinho aqui na hora que estiver pronta, né? Então, vai ser esse ladinho aqui, ó. Aqui o pelinho tá correndo para baixo, quando estiver pronta, né? Vai ficar assim. Então, desse jeito que eu vou posicionar. Mas antes, não posso esquecer de pôr o meu elástico dentro. Vou colocar o elástico aqui por dentro do cos. E eu vou até fazer a marcação do meio do cos, porque eu acho que vai ficar mais fácil para mim visualizar também, né? Em vez de ser só nas laterais. E aqui. Então, com o elástico lá dentro, quando tiver costurado, precisa ficar nesse sentido, certo? Pelinho para baixo, costurinha assim. E para mim colocar a posição para costurar, eu encaixo essa dobrinha do tecido para dentro, vai ficar assim, ó. E para posicionar embaixo da máquina, o cos sempre por cima. Então, eu vou vir aqui da costura lateral do cos, ó. Vou juntar aqui com a lateral da calça. Todas as 3 costurinhas. E venho aqui e coloco debaixo do pezinho calcador. Prendo o comecinho, já venho aqui pro meio da costura do gancho, né? E já caso aqui com a minha marquinha do cos, do meio do cos também. Alinho todos os tecidos, ajeito bem eles. E costuro. Ajeito a outra lateral e costuro. Agora, dou mais uma ajeitadinha. Marco o meinho da frente com o meinho do cos. Costuro. Agora, ajeito o final e costuro. Pessoal, eu já coloquei aqui o cos, eu prendi na over, mas eu prefiro passar uma costurinha na reta para ficar mais reforçado e até porque é o cos, né? Então, a gente vem aqui e só repassa uma costura. Prontinho. Agora, a gente vai para a última etapa da calça, que é fazer as barrinhas. Então, aqui nós temos a costura do entre pernas, e é por aqui que nós vamos começar. Nesse caso, a gente vai utilizar a agulha dupla na máquina doméstica e, para posicionar embaixo do pezinho calcador, é com o direito para cima. Então, aqui, nós dobramos aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros, e vamos fazendo essa barra.
chego bem juntinho ali na costura e faço o retrocesso. Prontinho! Agora é só desvirar e usar a minha peça.